Oi, eu sou o Draubit e hoje eu tô sozinho hoje, mas temos o quarto vídeo da nossa série de Hexa Teorias. E como eu disse, hoje eu tô sozinho. O Luizão, ele deu pra trás. Ele disse que foi participar de um jogo lá de uma galerinha se matando lá. E aí ele perdeu, sei lá, o carinha que ele tinha que proteger. Ele tá meio passando mal e tal. E não vai conseguir participar hoje. Mas tudo bem, hoje não tem tanta coisa assim pra falar. Mas vamos lá. Ainda tem coisas muito interessantes. Espero que vocês não enjoem da minha voz. Vai ter só eu aqui hoje. Então vamos lá. Esse aqui é o quarto episódio da série de Hexateorias, onde a gente vai analisar, né? Fazer teorias do quarto episódio de Hexatomb, que foi o Máscaras. E então, como eu disse, esse vídeo vai ser um pouquinho menor, ele não tem tanta coisa pra fazer. Esse vídeo vai ser um pouquinho menor, ele não tem tanta coisa assim pra falar. Já que o vídeo anterior, inclusive, a gente falou de muita coisa, eu acho que ele é um dos. Ele provavelmente vai ser o maior até o final da temporada, mas ainda assim ele é um dos mais importantes, porque a gente fala de muita coisa importante sobre o Henry e sobre Tenebris. Mas vamos lá então, já que ele é o mais curto, não vamos enrolar hoje e vamos começar. Hexatomb Ep 4 e já estamos aqui direto sem enrolações na aberturinha. No outro episódio, no episódio anterior, na semana passada, eu já tinha colocado já esse negócio da aberturinha, inclusive não foi eu que percebi, só pra deixar claro. Mas eu já tô atualizando aqui pra ficar maneiro o trem, né? Na intro, quem não sabe, durante a abertura, ele vai aparecendo rapidamente os outros grupos aqui, os seus o sacrifício ainda não, né? Mas nessa daqui, na que teve no último episódio, tem uma coisa interessantíssima. Primeiro que o Chispa apareceu aqui, ok? Que é o que a gente tinha visto, né? No outro episódio já, então ele já apareceu aqui. O Pombo também, correndo, legal. E os vampiros ainda nada, provavelmente talvez apareça a Sabara no próximo. Aqui também nos Cavaleiros, né? Os Coraças, aparecer a Ana e tal. Só que aqui, por algum motivo, apareceu o Crestino. Isso levanta muitas teorias. Assim, ele tá atrás do sacrifício, do símbolo do sacrifício. Mas eu vou falar dele depois. Uma coisa que a gente fica fazendo aqui é falando um pouquinho e jogando pra depois. Mas a gente chega a falar, isso que é importante. E aqui do lado, depois de citar isso, tem só uma anotação que ela vai aumentando, né? Com mais informações que a gente vai tendo. Que é desertor. Até então a gente só sabe, a gente tem certeza que o desertor, quando você é desertor, o Hexatomb ele fica sugando a sua energia, deixando você cansado e tal, você fica meio lascadinho, não pode fazer nada. A gente tem uma teoria, né, que caso você seja desertor, talvez o Hexatomb casse você de alguma forma, não só dessa forma sugando sua energia e tal. Então, e porque, principalmente pela fala do Giovanni, né, de que ninguém quer ser um desertor, de que a última coisa que você vai querer ser é um desertor, na verdade. E o que dá a entender que até é melhor você ser um sacrifício do que um desertor, pelo menos o que eu entendi. Mas beleza, vamos seguindo já pra próxima coisa. Pra próxima coisa, eu vou ter que voltar pro Ep 3 aqui, aonde, aqui. No episódio passado, a gente chegou a falar que o fundo ele tá meio rasgando e amarelando. Eu cheguei a comentar que eu devia estar analisado se já no final do segundo episódio ele já tá assim. E então, já trouxe aqui uma printzinha do final do Ep 2. E realmente, na hora que eles entram no Hexatomb, o fundo já fica um pouco diferente, rasgado. Pra quem não lembra isso daqui, comparando lado a lado, ó. Ele tá amarelando, aí a gente diz que ele tá rasgando e amarelando, como se algo estivesse tentando sair. E é realmente algo. Acho que é só de estética mesmo, né? Que tinha muito sangue, sangue, sangue. Aí o Hexatomb ele é mais conhecimentozinho, né? Isso eu acho. Né? Do conhecimento. Então, realmente, já no segundo episódio já começa a rasgar aqui. E já depois é só isso. Mas eu não percebi outra mudança. Já seguindo para a próxima coisa. Voltando agora sim pro Ep 4. Eu trouxe aqui as informações do Giovanni. Que a gente já tinha uma ideia de que ia ter essa mecânica do Giovanni, de que ele ia vender informações. A gente achou, né? Eu cheguei a sugerir, né, a ideia de que talvez a Dani venderia essas informações de alguma forma, na verdade. Mas é ele próprio. Então,
eu vou aqui ler, eu anotei as informações que ele falou. Só pra gente entender melhor a mecânica, aqui quando vende um recurso, pode ser água, comida, acho que bala também, né, que ele chegou a falar. Aí o negocinho de metal, scrap, esqueci o nome. É, você pode... E isso é cada um considerado um recurso, né? E aí eles compraram dos psicoleiras, a informação dos psicoleiras e dos couraças. Eles tentaram comprar dos vampiros, né? Mas aparentemente ele não sabia ainda, então ele não podia vender. E também, aparentemente, depois de você comprar a informação, você libera comprar os segredos. Eu acho que realmente você é obrigado a comprar a informação primeiro. E o dos pássaros não tem mais o segredo para comprar, mas aparentemente ainda tem informação. Que é interessante, na verdade. E acredito que esse segredo seja mais para counter, né? Você vai comprar o segredo e você vai saber mesmo como matar esse grupo, o ponto fraco e tal. Mesmo que as informações dadas já aqui, as de um recurso, já deram indícios de algumas coisas interessantes. Começando com o dos psicoleiras que ele fala: Nós e a banda temos um bom relacionamento, por isso organizamos o tributo juntos. O que eu posso dizer para vocês é que alguns membros da banda fazem músicas por amor, ou seja, né, tem o pessoal que gosta mesmo de fazer música, mas outras definitivamente querem algo a mais. Que aí o objetivo de chegar na coroa de espinhos, eu acredito que a Cindy seja uma dessas, que porque ela matou o namorado, aparentemente, que ele vai falar ali depois. Então, perigoso isso daí. Isso aqui é muito importante. Eles não conseguem performar se eles não estiverem usando aquelas máscaras esquisitas deles. Que eles chegam até a comentar no episódio, né? De que eles, as intenções da máscara, os coleiros também tem isso. E até os armadurados lá também tem algo parecido. E eles mudam completamente a atitude quando não estão com elas. Tá aí mais uma coisa que confirma isso. No começo da minha negociação, a ideia do Hexatomb não era aprovada por todos os membros da banda, mas eles resolveram isso. Aí tem esse negócio de que eles. Que aquele era o vocalista da banda, né? Acabaram matando ele, aparentemente, escondendo lá no Parque São Gonçalo. Então, realmente, e acredito que isso seja ideia da Cindy até, porque ela é meio que a líder, né? Aparentemente. E é o namorado dela, né? Até onde a gente sabe. E o fato de ela chegar a matar o cara assim é porque ela quer algo a mais além das músicas. E por fim, eles são um pouco mais fracos do que vocês, mas ainda são bem perigosos. Isso vai ajudar pro ranking que tem ali daqui a pouquinho que eu vou mostrar. Indo pros couraças, que é aqueles caras que tem os veículos e tal, eles têm um carro e provavelmente entraram no portal deles com o carro. E o tributo deles provavelmente envolveu atropelar muitas pessoas. Eles não são brasileiros e alguns deles parecem falar espanhol, mas eles também conversam em português por causa de uma brasileira. Como a gente viu, a brasileira é a Ana e o Chispa fala português, mano. Eles parecem estar em algum tipo de relacionamento poliamoroso, ou seja, amigos, é oficial. O Sexatomb é real. Mas uma coisa que pode ser interessante para vocês é que as pessoas e as armaduras parecem ser duas coisas diferentes. Às vezes, a armadura pode decidir fazer uma coisa que o usuário não quer. Eles não conseguem tirar elas e elas fazem parte deles. E eles são mais fortes que os coleiros, mas eles devem ser mais difíceis de agradar. Eles falam, né, de tentar agradar a Escarlata, a Ana chega a falar disso, né? E esse negócio da armadura é uma coisa que a gente já tinha teorizado. Porque tem aquele documento, que a gente vai passar por ele rapidinho depois também, que fala, né, de que os caras tentaram usar as armaduras, e aí mesmo se lascando muito com as armaduras, eles queriam continuar. E que o Papa lá falou que a armadura tem vida própria. Então, isso foi basicamente uma teoria que a gente acertou, mas é meio óbvio já, né? Então, agora dos outros, os vampiros eu tô muito curioso pra saber. Provavelmente vai dar. Ele já chegou a falar, né, de que eles saem de noite. Eu não lembro quem falou, mas eles saem só de noite, né? Mas, sei lá, também o que pode dar. É muito difícil chutar o que é isso daqui. Principalmente a gente conhecendo só um vampiro e o Raziel, né? Dos pássaros também, acho que ele deve saber só do lance do tributo, que não era pra ser eles, sei lá, deve saber alguma coisa a mais sobre isso. E aí os segredos é um counter mesmo, deve ser algum segredo interno pra causar intriga, talvez. Mas vamos lá.
Próxima coisa, antes da gente ir pro clássico transcrição, eu tenho que falar do sino aparecendo fisicamente no céu. E aqui já começa algumas mini teorias. Primeiro, lembrando, o sino é a coroa de espinhos, né? A gente já falava isso desde quando a coroa de espinhos foi citada e a gente confirmou que tinha um sino, que ia ter de qualquer forma, né? O spin-off. Mas a gente já falava há muito tempo que o sino era a coroa de espinhos, a gente viu uma confirmação disso depois. Então, basicamente, a coroa de espinhos aparece. E eu digo aqui pra vocês que muito provavelmente um sacrifício não morreu. E ele apareceu porque ele está clamando por um sacrifício. Tá de noite, ninguém morreu e ele quer que alguém morra. E talvez ele tenha alguma mecânica diferente, eu não tenho ideia de como seria, mas alguma mecânica diferente que ele talvez, como se talvez os sacrifícios brilhem a mais, como se aparecesse no mapa, sabe? Cada um tem um minimapa ali, ele aparece onde está o sacrifício para todo mundo caçar. Talvez tenha alguma mecânica assim para facilitar a caça dos sacrifícios, pra eles não poderem só se esconder, saca? Porque da última vez, logo ficou de noite, o sacrifício morreu pelos vampiros. Então, dessa vez que demorou um pouquinho mais, que já é de noite há um tempo, eu acho que vai dar uma merda maior. E é por isso que o Sino apareceu para fazer esse joguinho aí de revelar sacrifício ou algum outro tipo de mecânica. Eu botei aqui algumas ideias, pode ser sim ainda, que um sacrifício morreu, não dá para descartar isso. O episódio comece falando o desafio desse estigma do sacrifício, que é o que a gente não tem ideia de qual sacrifício que poderia ter morrido, né? Mas ok. E tem a hora do acerto, a hora do acerto de contas também. Às vezes ele veio para declarar isso, não sei. Ele gosta de intriga, né, aparentemente. Basicamente isso, não tem mais nada pra falar sobre o sino aparecendo fisicamente no céu. Mas é muito interessante isso, e eu acho muito que ele tá clamando por um sacrifício. Porque toda noite tem que morrer um sacrifício. E agora a gente sabe que é de noite, né? A gente achava que de dia também podia, mas aparentemente não. Indo para a próxima parte, a gente já tá na metade, basicamente. Como eu disse, é bem curtinho. Vamos para as transcrições do App 4. Logo, né, na introdução, ele diz: Aqueles que realizarem o sacrifício final são dignos de realizarem qualquer desejo que quiserem. Só tem um problema: só 6 pessoas podem estar presentes no momento do sacrifício final. Todas as outras precisam estar mortas. Vocês todos chegaram aqui de maneira um tanto quanto complexas e com motivações diferentes. Esse texto ele é curto, é simples, mas diz muita coisa. Ele diz o óbvio que o que a gente já sabia, de que quando chegar no sacrifício final eles vão ser dignos de teu desejo, perante a coroa de espinhos. Só que tem esse problema que ele fala, que ok, a gente já sabia que eram 6 pessoas, na verdade 5, porque nessa noite o sacrifício vai ter que morrer. Só que ele diz que todas as outras precisam estar mortas. Ele fala dessa forma. Então dá a entender que pessoas como o Pomba, se ele não arrumar outra equipe, inclusive os vampiros estão com vaga aí, né? Mas se ele não encontrar outra equipe, talvez se um dos assassinos não morrer, um dos mascarados, né? Não morrer, ele não ia conseguir entrar na equipe. Claro que isso também causaria problema com o Giovanni, que tá querendo a vaga, mas tá bom, tudo bem. Mas caso ele não consiga entrar em nenhuma equipe, antes do último dia, eu acho que algo vai acontecer de que eles serão obrigados a matar o Pomba ou as outras pessoas que vão sobreviver, né? Os grupos. Então, se ele não morrer até lá, né? Só que Satomu não sugar até a última vida dele aí. Então, é muito importante fixar isso, de que realmente não importa. Eu acho que até o fim, todos os desertores vão morrer de alguma forma ou outra. A gente só não sabe como, a gente não sabe se o sino vai obrigar eles a matarem os desertores. Cuidado, viu, Pomba? Acho que seus dias já estão contados e já são menos de 4. E agora ele finaliza com isso. Vocês todos chegaram aqui de maneira tanto quanto complexas, né? Dizendo do portal lá e tal, do tributo, e com motivações diferentes. Isso eu acho que foi um pouco dito por causa do Henry, porque realmente ele chegou dali também de uma maneira complexa que a gente não entende, acho que nem ele entende. E também a motivação dele do novo começo é algo que a gente ainda
não sabe ainda o que ele quer fazer ou se ele sabe o que tá fazendo. Mas ele sabe de alguma coisa, isso é certeza. Aí vamos seguir já. O Pombo. O Pombo ele fala: Eu passei ontem o dia inteiro circulando por toda a região. Essa área, a Coroa de Espinhos, é o nome é o nome de algum tipo de sino. Aí aqui ele confirma a teoria, basicamente. Para mim, isso é uma confirmação da teoria de que a Coroa de Espinhos é o sino. Mas ele continua, ou alguma coisa assim. Mas também é o nome dessa área, isso é muito interessante. Que a gente tá. Ou é pelo menos o que causa esse lugar a ficar do jeito que tá. Esse lugar é como se fosse uma área isolada. Ninguém consegue entrar nela e ninguém pode sair. Isso é muito interessante, porque é o que eu e o Luizão tinham falado nos episódios passados. De que, por mais que seja o Nordeste, ele até cita ali depois, né? A gente tá em algum lugar entre ou a Bahia, Pernambuco ou Piauí. É, por mais que seja o Nordeste, é como se esse lugar também não fosse. Como se ele só representasse essa área. Essa área e ele é uma área isolada perante a isso. Tanto que tem algumas outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas o que mais é interessante é que não tem como entrar nela e ninguém pode sair. Aí a gente pensa o que o Cristino tá fazendo aí dentro, como ele entrou. Mas ok, vamos prosseguir. Quem sai automaticamente se torna um desertor. Então, tem como sair? Ou ao tentar, você se torna um desertor? E se você tem como sair, você vai muito longe, o que será que acontece? Eu vi que o Stefano chegou a comentar de que realmente eles sabem o que acontece quando sair. Tanto que tem essa fala, né? Então eles planejaram alguma coisa. É como se estivesse alguma coisa o devorando por dentro, né? Que ele fala que ele é um desertor agora. Ele sente que essa coisa está devorando ele por dentro. O Hexatom tá sugando até as últimas forças dele. A coruja era a nossa historiadora, ela que encontrou as evidências de que esse ritual já aconteceu no passado e aconteceu várias vezes, inclusive. Ele aconteceu, inclusive, aqui no passado, nesse lugar, nesse hexatombe, né? Eu não sei quando, mas eu sei que foi um fracasso. Eu era só o responsável por encontrar a localização de onde aconteceram esses rituais antigos. Eles já tentaram fazer isso em todos os lugares do mundo, mas sempre foi um fracasso. Às vezes eles nem conseguiam começar. Parece que precisa de um. Aí ele é meio que cortado aqui. A gente não sabe o que ele ia querer dizer. Aí ele continua. Não é um tipo de coisa que aconteceria em qualquer lugar. Talvez foi preparado há muito tempo. É muito interessante que, então, pelo menos dá a entender pra mim que por mais que tenha acontecido vários hexatombes no passado e tá em vários lugares do mundo, o pessoal tentou iniciar em toda a lua de sangue. Às vezes toda lua de sangue, ela é uma... É, pode ser que aconteça um hexatombe em toda lua de sangue, só precisa de 6 grupos abrirem um portal, ou pelo menos, né, mais que sejam menos portais, 6 grupos entrarem nesses portais. Só que às vezes não entra 6 grupos, não fecha time, né? E o hexatombe nem começa, o pessoal não consegue fazer o tributo também às vezes. E aí é muito interessante sobre ele ter falado que todos fracassaram. Então, de fato, parece que esse pode ser o primeiro hexatombe que pode ser concluído. Mas aí que vem a questão. Se todos fracassaram, ele diz que alguns não iniciaram, significa que outros começaram o hexatombe e jogaram o jogo do hexatombe e não terminaram. Então, ou todos morreram, ou tem outra forma de falhar. Tem aquilo que a gente ainda não sabe o que acontece quando 2 sacrifícios morrem na mesma noite. Mas às vezes realmente pode causar um fracasso isso acontecer. É um pouco perigoso pensar nisso. A gente chegou a sugerir já nos episódios passados que outra pessoa ia virar um sacrifício. E agora a gente sabe que isso é possível. Mas ainda não como 2 sacrifícios morrendo na mesma noite. Mas ainda assim fica a dúvida do que pode causar um fracasso do Hexatombe. Seguindo, Cristino. Não vou fazer o sotaque do Cristino, tá? Perdão. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui o dele, porque ele não fala tanta coisa de importante. Então eu vou ler primeiro e depois vou comentar. Eu não tenho interesse em participar desses joguinhos e guerra de vocês não, viu? Eu vim pra cá com um objetivo e eu só quero cumprir ele. Vocês já devem ter escutado de noite ou sentido dentro de vocês um calafrio, o vento batendo. Nessas terras aí tem uma criatura enorme, um bicho lazarento que roubou uma coisa que é minha. Aparentemente esse desgraçado aí só sai durante a noite. Eu tentei pegar, mas ele conseguiu fugir porque eu tava sozinho.
Parece que ele é atraído pelo som ou algo assim. Já é uma das fraquezas aí, né? Dá pra distrair ele. Seguinte, eu não queria me envolver com nenhum de vocês, nem com a equipe ou de sacrifício. Ou de sacrifício. Seja lá o que for, eu tô aqui pra resolver um problema. Seguinte, eu vim aqui pra fazer um acordo. Oferecer pra vocês uma oportunidade. Se vocês quiserem me auxiliar, vocês podem. Vai facilitar a minha vida. Hoje de noite eu vou montar uma armadilha pra pegar esse desgraçado lazareno de vez. A gente não precisa matar ele. Honestamente, eu acho que a gente nem consegue matar essa miséria. Eu nem sei se ele morre. Eu só preciso que ele esteja distraído por tempo suficiente para eu recuperar o que é meu. Obviamente, eu sei que vocês não estão aqui para ajudar ninguém. Eu sei muito bem o porquê vocês estão aqui. Então, eu tenho uma oferta. Se vocês me ajudarem a pegar esse lazarento hoje de noite, eu dou minha vida. Não, eu dou minha vida, perdão. Eu dou minha palavra que eu também vou ajudar vocês quando vocês precisarem de mim. É muito interessante isso, porque principalmente depois da fala do Pomba, que ele fala que ninguém entra e ninguém sai, tem simplesmente um cara ali no meio, que não é de equipe nenhuma, e ainda assim lá na intro aparece ele como a equipe dos transtornados. E isso é muito bizarro, mas basicamente é uma side quest, né? Ele vai atrás do Kibongo, a gente já chegou a comentar dele, alguma relação dele com o Kibongo, a gente achou que era um amigo dele, talvez. Eu não tenho ideia do que pode ser. Ainda pode ser essa teoria de que é o amigo dele que virou uma criatura, né? E que ele é dos sobreviventes de Hexatongos passados e tal. A tal da Díade que a gente comentou. Mas, sei lá, eu acho que ele é mais aleatório do que isso. Às vezes ele nem é tão importante, ele é só questão de side quest mesmo. Mas talvez o Giovanni convença ele a entrar na equipe dele, né? E o que será que ele quer dessa criatura? Algum item, algum objeto? Talvez um jeito de sair dali? Não sei, porque ele não quer matar, ele não sabe se mata, né? E bom, isso é basicamente isso que eu tenho falado do Cristino. A gente falou bastante dele mesmo, não sabendo que era o nome dele, no episódio passado, mas acaba que ele se tornou essa side quest. Ah, e tem um negócio dele ser o vampiro encourado lá, encouraçado, sei lá. O pessoal falando de que tem aquilo que a gente também falou no episódio passado, que os vampiros só entram na casa se a pessoa deixar, né, ela entrar, se porque ele perguntou, né? Ah, posso entrar? Eu não lembro se ele chegou a perguntar, mas a Joy chegou a falar pra ele entrar. Então é um pouco bizarro. Eu não acho que ele é um vampiro, mas ainda assim é algo a não se descartar. E agora a gente chega a algo interessante. Habitar um corpo que não te pertence traz consequências. Mas eu não vou falar isso agora, eu tenho um bom motivo. Depois a gente vai ver isso. Eu vou primeiro para os documentos sobre as equipes. Quando acho que o Henry e o Aguiar, né, que foram para o lá onde os passarinhos morreram, eles encontraram 4 dos 5 documentos do que cada um do grupo dos passarinhos fizeram. Basicamente eles se separaram em 5 ali, cada um foi para um canto, para ver uma equipe, ver o que eles conseguem descobrir sobre a equipe, descobrir o sacrifício. E aí, né, o Pomba, por exemplo, foi ver o dos mascarados barra assassinos, né? E aí, que teve a cena dele quase sendo descoberto e tal. A gente vai dar uma lidinha nesses documentos. Esse aqui é o do Pomba. Por algum motivo, os assassinos não estão usando as máscaras que nós esperávamos que estivessem. Aí, sobre o labirinto, parece machucado. Talvez o líder. A gente acredita que ele é bem o líder. Difícil dizer. Definitivamente um ocultista, com certeza. Quase me viu, tomar cuidado, ela tem boa visão. Lutador das arenas, perigoso. É interessante que eles conhecem de fato todas essas pessoas. Que ele, né, ele fala aqui das máscaras e tal, muito interessante isso. Marco colocados com vários X, não entendi o motivo, ok. Tem um machado e uma arma de fogo, parece versátil. Bom, com tanto de arma que ele tem, acho que ele é bem versátil. E o sacrifício não tinha. Ok, não tem muita informação aqui. Mas aí, Psicoleira. É uma banda que escuta esse tipo de barulho. Passaram mais tempo decorando o círculo que montando uma estratégia, cara deles. O objetivo final deles é que parece bem óbvio. Não sei, ficar famoso, talvez? Caio Teles, que a gente viu o sobrenome dele pela primeira vez, né? Usa uma espécie de lança-microfone, que a gente já tinha visto, e máscara de palha. E fala alto, quero muito ver isso. Inclusive, ele tá desaparecido, viu? Não houve nem citações dele nesse último episódio, ele só foi esquecido, ele não parecia estar com a Cindy também.
Aí o Eloy, né? Grande, bonitão, máscara de focinheira. A Cindy, a líder, provavelmente. Rifle de longo alcance, a gente viu ela usando. Tá sempre dançando, louquinha. A Lê, sempre em silêncio. Ocultista, muito provavelmente. Franco, tem lança-chamas, parece o mais jovem. E aí o sacrifício, né? O estigma identificado na testa. Seguindo, compilado dos couraças. Isso aqui é interessante. Apesar de estarem numa fortaleza praticamente penetrável, ponto de vista alto permite que sejam observados com facilidade. Porém, não parece que isso está preocupando muito eles. Então já tem uma dica aí para espiar eles. E a gente tem 2 binóculos para isso ali, né? A líder, acho que é espanhola, que é a Escarlata, né? Ela é perigosa, muito bonita. Mulher com armadura que se assemelha a um vestido, quero muito ver o visual dela. O Chispa, o merda que matou o Tarrafa, ele é mexicano, tá sempre acompanhado do carro. É o cara da handbike, né? A brasileira, com a armadura preta, pela postura sabe lutar, e parece que sabe mesmo. De várias formas. Crucificado, nem parece vivo. Ok. Gigante, esse vai dar trabalho. E o sacrifício, estigma identificado nas costas. Ok, nada demais aqui também. Esse documento é muito interessante. O primeiro lê do grupo, que ela viu os vampiros, né? A equipe da igreja. São vampiros, ou pelo menos acreditam ser. Ficaram o dia todo trancados dentro da igreja. Não tive coragem de entrar. Parecem falar uma língua própria entre si, mas a pronúncia me soa de origem eslava. Sacrifício não encontrado. Então é aquilo de que eles ficam de dia lá. Talvez o dia pode enfraquecer eles, ou a noite deixa eles mais fortes. É o que a Sabara estava esperando ficar de noite. Ela poderia estar esperando ficar de noite para atacar o sacrifício, que aí ela poderia matar ele, né? Ou ela realmente ficar mais forte de noite. Bom, é que tem algumas regrinhas novas. Sacrifícios não podem acontecer durante o dia, ok, já aprendemos. Aquele que for responsável pela morte de um sacrifício durante o dia herdará seu estigma, isso é muito interessante, tornando um novo sacrifício em seu lugar. Ou seja, quem matar o cara de dia vai se tornar um novo sacrifício. Por isso que ninguém quer fazer isso. Se um sacrifício tirar a própria vida, uma pessoa vinculada ao seu tributo herdará o estigma, ou seja, ao grupo, né? Mas é muito estranho, né? Se o sacrifício tirar a própria vida, pessoa vinculada ao seu tributo. Os sacrifícios fazem tributo também, eles entraram juntos. E não parece que eles entraram juntos. Mas isso é muito estranho, vinculado ao seu tributo. Mas lembrando que esses eram documentos codificados, não é literalmente o que está escrito, né? Tem informações que a gente perdeu. E a gente vai ver os próximos episódios com aquela mecânica do Pomba traduzindo melhor e dando mais informações, né? Se um sacrifício tirar a própria vida e não houver nenhuma pessoa vinculada viva, o estigma será herdado por outro participante vivo do Hexatomb. Eu acredito algo meio aleatório e tal. E cada estigma está associado diretamente a uma intenção diferente. Isso é muito bom, que a gente já tinha falado aqui das intenções, né, de sangue, fome, dor, amor, ódio, paixão, obsessão, que está sendo um pouco confirmada aqui até, né, agora, onde cada estigma pode trazer isso. Até vou voltar aqui, é onde a gente fala que cada frase do teaserzinho tá ligada a esse tipo de coisa, essas intenções, né? Isso tá basicamente sendo confirmado por aqui. Aí eu só anotei aqui separado as regras, né? As duas coisas que tá escrito ali. Ainda com a imagenzinha aqui. Então é isso. Se tirar a própria vida, a pessoa vinculada vai virar estigma. Se uma pessoa matar de dia, ela vai virar o sacrifício. Então, perigoso. E se não tiver ninguém vinculado e a pessoa se matar, ele vai o próximo para uma pessoa aleatória. Perfeito. Próxima coisa agora, a gente vai para os grupos. Para hoje, eu separei aqui melhorzinho os grupos. Vou passar rapidinho por eles aqui. Não vou falar dos assassinos ainda. Basicamente, tá aqui eles, né? Tem que lembrar que ele pegou o Jericó também, Cruel, o Eng, eu anotei aqui. Não tenho ideia o que isso vai ser, mas lembro o Giovanni. Tem muitas teorias do Giovanni. Depois eu falo do Giovanni. A gente vai. Os psicoleiros aqui. Separei eles bonitinho aqui. O Caíto, a gente chegou a comentar, a gente acertou, né, dessa teoria. De que ele era um sacrifício, mas a gente já chegou a dizer também que ele era o Ricardo antes de ser o Ricardo.
era o antigo nome dele, talvez. Mas aparentemente não é, mas ainda assim ele pode ser parente do Ricardo Rodrigues Rocha, né? O personagem do Phelps Natal Macabro. Porque é o mesmo sobrenome, então tem que ter alguma coisa a ver, né? E ainda o Ricardo tá aí, ele tem coisa a ver com a Lua e não estamos sabendo mais de nada. Mas tá bom. E ele né, tinha aparecido aqui já com. É o Caíto, né? Já tinha aparecido já nesse posterzinho, nada muito a comentar. Ah, sobre o Andrei Koufas, né? Que é o cara que discordâncias acontecem, ele discordou ali, não queria que o Hexatomb acontecesse, e aí mataram ele. Fazer o quê? Próximo, Transtornados, agora sim. Os Transtornados tem muita coisa. Começando com o sacrifício, né? Agora a gente tem o sacrifício deles, que é o Nando, o cara das Bitcoin e tal. Lembrando que a Cleo Brisa tá por aí também. Fugiu, tá desaparecida em algum lugar. Eu achava que ela ia estar, inclusive, lá onde os pássaros estavam. Sobrevivendo, sei lá. Perdida, com a barba grande, né? O Mosto vai morrer, né? No próximo episódio, vai ser amassado pelo Down. Tafa já morreu. E o Giovanni. O Giovanni tem coisas. É muito estranho ele entrar aqui com menos uma pessoa. Talvez essa pessoa tenha entrado depois, que é o Cristino, porque ele aparece lá na intro. Mas é muito estranho essa relação Cristino e Giovanni, que simplesmente não parece que eles foram feitos um pro outro, entende? Tem todo o rolê de que o Giovanni tá descarnando ali, às vezes ele nem é o Giovanni de verdade, ele nem quer reviver o filho com desejo. Esse cara é muito estranho. E ele sabe de muita coisa. E acho que ele sabe que a equipe dele não vai ganhar e ele vai. É como se ele esteja esperando um momento onde outra equipe vai ter que ser obrigada a incluir ele. Eu acho que esse é o plano dele, de alguma forma. Lembrando que era para ser o Agostinho, né? O Agostinho Carrara de Sangue. Era para estar na equipe dele, mas aí aqui matou ele. E aí botaram a Cleo no lugar. E sobre a Dani, tinha sugerido de que ela poderia fazer parte da equipe em algum lugar, que ela ia poder vender as informações. Mas eu acho que não mais. Agora eu acho que, né, escrevi aqui que as chances diminuíram. Acho bem difícil dela aparecer, acho que ela não vai aparecer mais, pelo menos até o fim do Hexatom. Seguindo por próximo grupo. Os passarinhos aqui, eu separei certinho. Quem fez cada documento, né, e botei as cabecinhas aqui. O Pomba fez o documento dos assassinos. O Corvo era ocultista e investigou os vampiros. O Papagaio investigou os psicoleiras, já falo do Arpia. E a Coruja, que era historiadora, ela sabia rituais. Não é dito como ocultista, mas sabia rituais. Eu botei historiadora das vezes. Investigou os Transtornados. Que é um documento que a gente ainda não viu e é triste, porque esse documento é importantíssimo. Mas é um documento que eles não tiraram dados suficientes para compreender. Lembrando que pode ter existido uma tal de Andorinha aí em algum lugar. Talvez essa informação que o Giovanni tenha sobre o Andorinha. Mas ele aparentemente só não participou e tal, foi deixado para trás. Agora sobre o Arpia. A gente tem, inclusive, o sacrifício morreu e tal. Ele disse que é uma mulher insuportável, queria curtir a lagoa, comer uma colônia de férias, gritava e era loira. E tinha um estigma no rosto. Tem gente falando que a mãe Florence lá, né, não lembro o nome dela direito. Nada a ver, rapaziada. Por favor, né? Não vamos se fazer. E ela aí, eu acabei separando aqui. No primeiro momento, eu realmente acreditei que esse era o Arpia. E a primeira teoria que eu pensei aqui era de que talvez ela tenha. O sacrifício tenha se matado quando viu os vampiros vindo. E aí. E aí, fazendo isso, outra pessoa do grupo ali, né? Dos pássaros, recebeu o sacrifício. E ela seria a cabeça do Arpia. Talvez tenha acontecido. Mas eu creio, acho mais interessante até pra história, de que o Arpia, na verdade, foi capturado pelos vampiros, porque ele era o líder, provavelmente era bem esperto. E esse era o braço dele com a garra dele, né? E essa aqui é a cabeça do sacrifício deles mesmo, que morreram. Eu até cheguei a anotar aqui o documento sobre ele se matar e tal, mas essa pra mim é muito a cabeça mesmo do sacrifício, que é a da mulher loira, que os vampiros mataram. E aí eles levaram o Arpia, que deve estar sendo torturado lá, né? Tadinho dele. E ele investigou os couraças, bom lembrar disso também.
Ah, isso aqui é interessante. Que os passarinhos, eles entraram no lugar de outra equipe, né? A gente não sabe se a gente vai ter alguma informação sobre essa equipe que não participou. Alguma informação, talvez outras temporadas, sei lá. Mas é algo interessante a gente saber que eles roubaram o lugar de alguém. E tem os documentos deles aqui. Aí tem do sacrifício que encaixa com fome. Beleza. Próximos. Vamos para eles aqui. Os couraças armadurados, ou cavaleiros de sangue, que a gente chama eles. Começando com o estigma, que tem o estigma marcado nas costas. A gente ainda não sabe quem que é, não tem ideia, só sabe que o estigma tá marcado nas costas. Aí o mérito do Chispa, que matou o Tarrafa, ele é mexicano ainda. E é isso, e tem uma marmona aqui. E a Ana, que é a brasileira do grupo. Ela parece bem gente boa e tal. E aí a gente tem a líder, que é a Escarlata, que tem a armadura vestido e é espanhola. E aí a gente sabe que tem mais um europeu e outro que a gente não tem ideia, se não me engano. Pelas moedinhas, né, do documento. Que tem o gigante e o crucificado nem parece vivo. E o gigante só tem a nota de que esse vai dar trabalho. A Ana sempre anda com esse carro. O Chispa também tá sempre junto com ela. E aí tem a teoria das peças de xadrez, né? Não é só porque a Ana não parece uma peça de xadrez que essa teoria esteja descartada, porque às vezes ela só é nova, sei lá, nisso, alguma coisa, ou qualquer outro motivo. A gente precisa ver mais um para confirmar. Inclusive eu vi que aqui no, eu tinha marcado, né, que o cavalo, mas eu vi só depois que tem um cavalinho aqui também no design dele, igual uma peça. Achei isso maneiro. Então, como eu tava dizendo, não é só porque ela não parece uma peça que foi descartada, mas definitivamente diminuiu um pouco a chance dessa teoria ser real. Mas eu cheguei a atualizar aqui de que o gigante é provavelmente a torre, né, da peça de xadrez. Lembrando que essa teoria fala de que esse grupo específico, cada um é baseado em uma peça de xadrez. Ela pode ser o bispo e o rei, né, a Ana. E aí a dama seria a Escarlata. O cavalo é o Chispo. E a torre seria o gigante. Aí tem o crucificado. Uma cruz, ele pode ser o bispo e a Ana seria o rei, mas eu não quis confirmar isso ainda. E aí o peão, né? O peão, como eu já disse no outro episódio, ele é usado muito como sacrifício no xadrez. Mas eu vi o pessoal comentando de que talvez o rei seja o sacrifício, pela ideia de que se o rei morrer, eles perdem, né? O jogo, basicamente. Eu acho muito interessante, eu gosto mais da teoria do peão, mas ainda assim faz muito sentido o rei ser o sacrifício. Porque na teoria ele não faz nada, e se morrer, todo mundo se lasca. Faz muito sentido, mas ainda assim pode ser o peão, porque no final ele vai ter que morrer de qualquer jeito para beneficiar os outros, né? Seguindo pro último grupo, os vampiros, que temos a Sabara, que morreu estraçalhada, é uma ladra safada. Eu tenho algumas notas aqui dos vampiros, que eles parecem falar uma língua própria em si, mas a pronúncia soa de origem eslava, que é o, acho que o Arpia, não lembro quem que era. Vamos ver aqui rapidinho. Foi o Corvo que viu isso. E tem esse negócio que os vampiros não podem invadir casas, a menos que sejam convidados a entrar. Provavelmente eles estão com arpia e só saem de noite ou ao entardecer para procurar recursos ou principalmente o sacrifício, né? Eles com certeza são o maior problema desse Hexatomb, que eles são muito poderosos. E aí com isso a gente vai aqui em cima no nosso ranking, coloquei aqui do ladinho pequenininho, nosso ranking de poder, que provavelmente os vampiros são os mais poderosos, que onde todos eles devem ter nexa altíssima, assim, vão ser muito complicados. A gente viu com a Sabara ali, ela que vacilou na real, né? É claro que ele botou a máscara e tal, uma cena muito brava. A resenha dele, resenhador noturno. Mas ainda assim eles parecem ser muito fortes, principalmente se juntarem, e aí lascou, fi. Então eles com certeza são os mais poderosos. E aí embaixo deles eu coloquei os assassinos barra couraças, porque é dito que os couraças são mais fortes que os psicoleiras e os psicoleiras são mais fracos que os assassinos. Então eu botei os dois no mesmo nível ali, talvez se eles saírem na porrada vai dar uma luta maneira. Já se os assassinos saírem na porrada com o psicoleira que estão abaixo vai dar uma merda. E se o psicoleiro sair na porrada com os couraças também vai dar uma merda pro psicoleira.
Por isso que é importante, caso eles queiram acabar com os couraças primeiro, ter essa aliança com o Psicoleira. Assassino mais Psicoleira vai amassar os couraças. Eu acho que a gente tá encaminhando pra isso. E aí no fim tem os pássaros, que são os bostos, e os transformados, os transtornados, que são os merdas. Os pássaros são fraquinhos, tadinho, eles são espertos, são muito espertos, mas felizmente estão na merda, eles se enfiaram num negócio que tá maluco. E aí os transtornados, eles também são uns burros ali, só o Giovanni que ele sabe que a equipe dele vai perder. Ele sabe disso e às vezes eu sinto que ele tá contando com isso. Ele só quer sobreviver o máximo que dá pra roubar um lugarzinho no grupo. E é isso. Eu tinha pulado os protagonistas. A gente tá indo pro finalzinho aqui do vídeo já. Eu botei aqui que o Aguiar, ele tá todas as armas dele aqui. Ele tá o óculosinho também, né? Eu falei do Jericó e tal. Mas sobre os protagonistas, eu tenho outra coisinha aqui nova. Vamos lá. Lembra? Talvez possa lembrar que nos outros vídeos a gente tinha lá um quadradinho com todo mundo. Que é os killers, né, os assassinos versus personas versus agentes. E agora as coisas mudaram um pouquinho. Porque habitar um corpo que não pertence a você tem consequências. Um corpo é manchado pelas cicatrizes que não podem ser desfeitas. Vamos só contextualizar aqui rapidinho. A teoria mais aceita, né, o que parece mais certo, é que no símbolo do ritual da Ágata, eles colocaram os corpos dos agentes aqui dentro desses caixões, e aí os corpos dos assassinos aqui nesses outros círculos, aí fizeram essa troca aí muito louca. E aí a mente dos agentes foram para a cabeça dos assassinos, mas ainda assim sem memórias, o que é sim algo muito estranho. E aí mataram um aqui, né? O quarto, 1, 2, 3, 4, esse daqui, no anulado, deu corrente, o corpo desse agente se foi. Eu ainda gosto da teoria de que é o contrário, que aqui estão os corpos dos assassinos, os agentes estavam aqui, e aí teve o receptáculo de carne lá, como é que é? Esqueci o nome. Deixa eu ver aqui rapidinho, se me permitem. Aqui. É o invólucro de carne, que é essa ideia aqui. Isso aqui esquece, não é mais. Ainda acho que pode ser, mas realmente tudo indica de que o template é esse aqui, entendeu? Até porque com as informações a gente vai ver ali. E tem um Henry. Grande Henry. Só para lembrar, as personas, que é um nome que a gente está usando só aqui no Exateorias, são a mente dos agentes no corpo dos assassinos. Basta o jogador decidir como a persona será, baseado em seus passados distintos e suas novas experiências. Então as personas são os protagonistas, é o que as pessoas que a gente está vendo, porque eles não são nem os agentes e nem os assassinos, eles são como se fosse o filho dos dois assim. E isso é muito interessante porque eles podem escolher se eles querem ser mais parecidos com os assassinos, com os agentes ou quem eles quiserem ser. É meio que o tema da temporada, né? E vamos começar. A gente vai passar rapidinho aqui por cada protagonista, com algumas informações que a gente já viu, tanto que eu não vou acabar lendo todas elas aqui, só as mais importantes. Só elas estão mais organizadas aqui, que elas podem ser importantes depois. E começando com Jonas Aguiar, mutilador noturno, que a gente sabe que é policial, virou delegado. A mestra dele era a véia. Aí a gente tem informações novas aqui. De que os pais do Aguiar eram horríveis e tinham conhecimento do outro lado. Em um dia, eles afogaram as empregadas da casa para fazer um ritual. Que é dito que o Aguiar tinha uma irmã chamada Elisa, que provavelmente não vive mais. Esqueci de fechar o parênteses aqui. Porque o jeito que ele descreve parece que ela já não vive mais. A gente vai ler esse texto depois. E Alice era a mestra dele, né? E treinou ele para um propósito maior. Já em casa, seus pais causaram a ele um trauma por água. E aí que eu anotei sobre o que a gente acha que são informações dos agentes das memórias que eles estão recebendo, né? Que a Ordem, de alguma forma, falhou com esse agente na infância e tem algo a ver com o paranormal. Ele fala, eu luto pelos que não sabem do paranormal. E eu era jovem, a Ordem chegou muito tarde. E agora a gente tem o textinho que eu tinha pulado lá. Vamos ler ele aqui rapidinho, que isso aqui é muito interessante. Habitar um corpo que não é seu tem consequências. Você se encontra mais uma vez na imensidão.
Você se encontra mais uma vez na imensidão do fluxo do outro lado. Apenas alguém, mas as vozes não param de sussurrar verdades. Você sente água entrando pelas suas narinas e boca te afogando, os cortes, as correntes te prendendo, a dor de ser castigado desde pequeno, a sua mestra te treinando para o seu grande propósito. O que é pior, ela ou aqueles pais? Ela só estava se preparando para servir a quem verdadeiramente importa. O sentimento da inocência arrancado de você. Uma infância inteira roubada, sempre contando os segundos na sua cabeça. Quantos segundos você conseguiria resistir dessa vez? De olhos fechados, o tempo parecia nunca passar, enquanto o sangue escorria. Ao abrir os olhos, te encarando de volta, a sua única luz, Elisa, sua pequena irmã. Pelo menos ela não precisa viver esse inferno. Você só precisa continuar servindo corretamente. Aqui dá a entender aquele negócio de que ele é torturado ali tanto pela mestra quanto os pais deles. E ele tinha essa irmã que aparentemente morreu. Mas aqui vem o plot twist. Eu de fato anotei que a Elisa é irmã do Aguiar, mas existe uma chance, e essa chance não é pequena, de que ele está misturando as memórias. E sim, ele foi treinado, mas quando ele abriu os olhos, não eram os olhos do Aguiar, eram os olhos do agente, vendo a irmã do agente. Então, a Elisa não seria irmã do Aguiar, e sim a irmã da pessoa que está na cabeça dele. Então, essas memórias então, é como se elas estivessem entrando em conflito. A gente não tem uma confirmação disso. O jeito que é dito dá para entender sim que é do Aguiar. Mas, mestremente, né? Sabe como é que é? Então, a chance disso não dessa irmã não ser do Aguiar e sim do agente é muito grande, eu acho. E não é a única vez que a gente vai ver isso aqui. Seguindo pro próximo, que não teve, né, essa revelação, é o Down. Então eu não tenho muita coisa para falar dele aqui. Só que fala mais do agente, inclusive, que tá na cabeça dele. Ele fala que eu luto para domar meus medos, tem muita gente precisando de mim e eu quero ser o que eu não tive. Eu gosto de dar nomes para coisas aleatórias para não ter medo dessa coisa. Isso pode ser mais coisa do Abelha, mas também pode ser coisa das memórias. E se for do Abelha, então dá o meu que a gente menos sabe sobre o agente que tá na cabeça dele, ou um backstory, né? A gente sabe mais do backstory dele, de que ele era um. Ele lutava na arena lá pra ganhar dinheiro, pra ajudar a filha dele. Mas ele acabou gostando, né, da arena, de espancar o pessoal. Então a gente realmente ainda não tem muita ideia de quem tá na cabeça do Dalmo e se ele tem alguns traumas ou se ou o que é esse agente. Lembrando que aqui tanto no Aguiar e nos outros aqui também os textos podem estar trocados, né? Como eu disse, da irmã Aguiar tinha uma irmã chamada Elisa, às vezes o texto na verdade é aqui embaixo. Mas eu deixei no óbvio, mas comento sempre as possibilidades. Próximo é a Jai-1. Também não tem muita coisa para comentar, só que ela fala isso daqui. E as memórias são um pouco egoístas, como se eu usasse a ordem, porque a ordem é o mais perto do topo do que dá para se chegar. Eu gosto de ver de que a gente está fazendo algo grande, justiça. Pode ser também, né, as informações se entrelaçando ali, as memórias se bagunçando, e às vezes o egoísmo é do assassino e o agente que tá na ordem, mas ela tá misturando, às vezes é o contrário também. Não exatamente, mas deve ser uma maluquice de memórias que ele tá fazendo pra enganar realmente os jogadores e meter um louco ali muito grande. Agora a Kemi que tem um ponto alto nesse episódio, junto com o Aguiar, mesmo que eles estando separados, né? Aí, né, novamente, eu anotei aqui que ela tinha um filho ou filha, ela diz muito sobre filha, né, mas a gente não tem como confirmar isso. É que um dia viu ela matando alguém, que tem um textinho dela. Vamos ler o textinho dela. O Ale, né, fala as palavras para se conectar a ela, que é mercenária, ambição, solitária, vingança, ganância, dinheiro e trauma. E assim que ele fala trauma, você se vê mais uma vez na imensidão do fluxo do outro lado. Você é apenas alguém, mas as vozes não param de sussurrar verdades. Habitar um corpo que não te pertence tem consequências.
Você escuta o som do vento batendo, o som das vozes e dos carros lá embaixo. Você está no telhado de um prédio, pronta para abater mais um alvo, só mais um saco de dinheiro. Você aperta o gatilho e o corpo cai. Pessoas correndo para todos os lados, o desespero, o corpo continua caindo e caindo. De quem é a culpa? É sua? É dele? Você tira o olho da mira. Atrás de você, uma porta aberta. Uma pequena criança parada te observa no limiar dessa porta. Mamãe? O corpo continua caindo. E é aqui que. Não, e aqui não. E aqui que vem a ideia de que essas memórias estão misturadas. Porque não faz sentido ela ir lá matar alguém. Ir lá, vou pegar meu dinheiro aqui, vou matar essa pessoa. E ela levar a filha dela com ela. E ela tá em cima de um prédio aleatório. Não faz sentido. Essa filha tá aí. Essa memória não tem coesão. E isso, possivelmente de propósito. Porque essa filha não é da Kemi. É do agente que tá na cabeça da Kemi. E essas memórias estão se misturando. Lembrando que ela diz assim: a ordem para mim é indiferente. Eu luto por mim e eu já perdi demais. O pai dela caçava junto com ela, com ele, né? Que é o agente. Mas ele odiava isso, pois dizia que quando comia carne sentia seus gritos e desespero. E lembrando que fala aqui, né? De quem é a culpa? É sua? É dele? Pode ser dele, do pai desse agente, quando fala. Então, por isso a ideia de estar misturando, eu acho isso muito plausível dessa mistura. E que essa criança é filha do filho do agente e não da Kemi em si. Mas que eu sim tenho anotado aqui, porque é o mais óbvio. Mas ainda assim, não é tão óbvio assim mais, se você parar pra pensar. Isso é muito louco, tô muito curioso pra ver dos outros personagens, essa revelação. E vamos pro próximo, que é o Labirinto. O Labirinto tem umas coisas interessantes. E primeiro ele fala, minha memória não tem boas coisas com essa tal dessa ordem, e veríssimo. Labirinto, você sente um calafrio passando pelo seu corpo. Habitar um corpo que não pertence a você tem consequências. Um corpo é manchado pelas cicatrizes que não podem ser desfeitas. Você se encontra mais uma vez na imensidão do fluxo do outro lado. Alguém. Mas as vozes não param de sussurrar as verdades. Você enxerga uma porta na sua frente se fechando. Som de sinos tocando na distância. Um caminho esquecido, abandono, vazio. Mais uma vez você se vê percorrendo o labirinto da sua própria criação. Nunca buscando pelo final dele, nunca buscando escapar, mas sim buscando a origem. A cada nova curva, a possibilidade do impossível. E eventualmente, andando pelo labirinto, você vê uma bifurcação. Em um lado, você enxerga um rastro de sangue, seus dedos tremendo, o sentimento daquela substância passando pelo seu corpo. O seu coração nunca bateu tão forte. Uma pilha de corpos amontoados pelo chão e um homem parado, esperando no fim do corredor. Um homem que destruiu a sua vida ou o que salvou ela. Aqui é simplesmente. Tem muitas informações aqui. Primeiro eu vou falar da substância. Aparentemente, sim, ok, o labirinto, o corpo labirinto e não o agente. Ele provavelmente era usuário dessa droga, que é a Rubra, né? Ele fala que perdeu os amigos pra Rubra. E aí, possivelmente, foi isso que aconteceu. E o pessoal tava usando o Rubra, ele deve ter se afastado por um momento. E aí o Veríssimo foi lá e meteu a espadada nesses ocultistas malditos usando o Rubra, que tem que se fuder mesmo. E aí o Labirinto viu isso, e aí é o homem que acabou com a vida dele. Essa pode ter sido a origem até do Labirinto. Foi aí que ele quis virar ocultista mesmo, talvez. Ou avançar mais nesse labirinto impossível. Claro que esse nem pode ser o Veríssimo, de fato, pelo menos o que a gente conhece. Pode ser outro Veríssimo, mas não sei dizer. Aí tem a outra visão, o homem que salvou ela. Isso talvez seria por parte do agente, né? O agente talvez deu alguma merda. E aí o Veríssimo salvou esse agente de alguma forma. Às vezes até ambos, tanto o próprio labirinto e o agente na cabeça dele, estejam envolvidos na mesma cena, mas em pontos de visão diferentes, onde o labirinto é a vítima do Veríssimo
e o agente era vítima dos amigos do labirinto. E aí o Veríssimo foi lá e matou essa galera, matou os amigos do labirinto e salvou o agente. Talvez, mas talvez esteja falando demais. Aqui, já que é o terceiro e último, já vou comentar. Ele fala sobre, todas as vezes ele fala sobre alguém, né? Quando você tá nessa imensidão, você é só alguém. O que é mais um indício para mim de que as memórias estão confusas. Porque você não é o labirinto, né? Você não é a Kemi, você não é o agente na cabeça da Kemi. Você é só alguém, só mais alguém. E aí é com essas memórias, você absorvendo essas memórias dos dois, que você vai se tornando outro alguém, ou que você é de verdade. E aqui a gente vai ter que falar. Tenebres. Ele fala. Você enxerga uma porta na sua frente se fechando. Som de sinos tocando na distância. Tenebres, para quem não sabe, eu não vou muito além daqui, mas eu preciso sim falar disso. Tenebres, ele geralmente vem com uma passagem. Tem o tal do o Ângelo, que foi para Tenebres e saiu de Tenebres. E ele não conseguia voltar porque a porta se fechou. Teve o Guizo, que foi para Tenebres, com uma porta abrindo e ela se fecha depois. E sempre com esse som de sinos. Então talvez o labirinto esteja indo atrás de Tenebres. Ele estava indo atrás. E estar no Hexatomb é só mais um passo no plano dele. A gente não tem ideia de como é a personalidade desse personagem do labirinto original. Não sabe nem o nome dele. E às vezes esse cara é um psicopata, ele é muito gênio. E ele quis ser capturado de alguma forma pela ordem para poder entrar no Hexatomb. Isso é muito louco, até porque ele que juntou o pessoal, bom lembrar disso. Ele juntou o pessoal, os assassinos, para fazer esse plano do Hexatomb. Foi ele que fez esse plano de juntar. Então, que pode quebrar um pouco a teoria de que ele queria ser capturado. Então, ele só queria juntar, participar do Hexatomb, matar todo mundo. E aí chegar em Tenebres no final. Porque parece que ele ia entrar. O que dá a entender, você enxerga uma porta na sua frente fechando, é que ele ia entrar em Tenebres, mas algo impediu ele. Ou talvez ele tenha entrado e saiu e queria entrar de novo. Não sei, eu acredito mais na primeira teoria. Mas tem isso, né? Definitivamente tem algo a ver com o Tenebres. Esse cara tem alguma ligação com o Tenebres que a gente não conhece. E fala, um caminho esquecido, abandono, vazio. O caminho para Tenebres não é todo mundo que sabe, né? E a gente não sabe nem se essa porta que ele tentou entrar é do sino que a gente tá vendo aqui em Hexatomb. Às vezes é outro sino. E é isso. Aí ele ainda fala, cada nova curva é possibilidade do impossível. Lembrando, Tenebres, a cidade impossível. Então ele sempre procurando nesse labirinto da própria criação dele para achar Tenebres. Eu sinto que esse é o objetivo dele. Ou ele é o criador de Tenebres, né? Não? Tá bom. Ele diz aqui, eu perdi amigos para Rubra e aparentemente usava Rubra junto com seus amigos. Só que o Veríssimo chegou e acabou com isso. E aí o que eu tava falando que buscava Tenebres, ou esteve em Tenebres, foi abandonado pelo local. Que ele fala de abandono. E é isso que eu tenho sobre o labirinto. Ele é muito tenebroso, é isso. Minhas palavras finais sobre ele é isso. Ele é muito tenebroso e ficar esperto nas memórias desse maluco, viu? Lembrando que ele era o único que era considerado mais difícil, né, de jogar. E vamos pro Henry, o Lúcio Davo. Eu não vou ler as coisas aqui, eu só vou relembrar de que o Lúcio, o que o Henry é o Lúcio, e isso é cada vez mais confirmado. Quando eles falam de circo, o Bastet até faz um oi, circo? Então ele sabe também de onde ele vem, fala de que a primeira vez que ele teve contato com o sangue foi quando ele nasceu. Então só tá confirmando, só lembrar, ele é filho da Elsa Verlaz e do Juan Davo, lá do episódio 0 de Calamidade. No episódio passado de Hexa Teorias eu passei por tudo isso, você pode ver lá se você quiser mais saber mais sobre quem é o Henry. Tá tudo lá as informações dele, aqui só tá um resuminho de que ele foi usado como uma ferramenta várias vezes e agora é o novo começo dele. E é só importante a gente saber de que ele tem um plano. Ele não tá só largado ali, ele sabe o que tá fazendo. E bom, seguindo, eu só queria passar aqui nos estigmados, rapidinho, que agora a gente sabe que o dos psicoleira é o Caíto, o dos vampiros a gente não sabe, né? Dos passarinhos provavelmente é essa mulher aqui que tá morta, dos assassinos é o Henry, os transtornados é o Nando,
E os cavaleiros a gente sabe que tem o estigma nas costas, né, dos couraças. E aqui eu sinto um pouco de que a teoria de que eles são tem algum tipo de vínculo com o diabo, ela tá um pouco enfraquecendo, mas ainda não descartada. Mas pode ser que eles sejam só relacionados ao... Aonde que eu coloquei? Aqui em cima. Talvez cada estigmado não tenha muito a ver com o diabo e eles só sejam muito relacionados a cada uma dessas intenções aqui de sangue. E aí por isso que eles foram escolhidos, né? E bom, eu acho que eu... Opa! Eu acho que eu passei por tudo. Eu espero que isso tenha sido mais curto, mas eu falei bastante, já tô quase sem voz. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não faço muito, que é pedir pra você se inscrever no canal. Eu vejo que tá dando até bastante view, tá dando view bem interessante esses vídeos que eu tô fazendo. Tô adorando fazer eles, Hexatom tá sendo muito massa assistir. Então, pedir pra você se inscrever no canal, dar o likezinho aí, provavelmente compartilhar pro pessoal, porque eu acho que aqui no Hexa Teorias a gente está fazendo muita teoria maluca e acertando bastante coisa que a gente até não esperava que ia acertar. Então é quase que a gente tá dando spoilers aqui, se parar pra pensar. Mas tá muito interessante. Se puder dar o like, se inscrever, compartilhar com o pessoal e já se preparar que semana que vem já vai ter mais um. Espero que o Luizão já esteja de volta e a gente vai fazer isso até acabar a temporada. Tô pensando em tentar postar algum vídeo entre também, para não ficar só com essas teorias, mas vamos ver se vai lá. E no fim aqui, como já de praxe, né, a gente fala um pouco sobre o que a gente acha que vai acontecer. Tá só eu aqui, então eu vou falar um pouco mais rápido. Que começar pelo óbvio, o que está por ver, de que vai rolar o Dalmo e o Mosto. E em paralelo a isso, vai rolar a caçada do Kibongo e ainda tem o Sino pedindo pelo sacrifício. Então a gente tem três coisas: o Dalmo e o Mosto no X1, que pode não ser um X1 no fim, né? O pessoal fazendo a side quest do Kibungo e o Sino clamando por um sacrifício. São essas três coisas acontecendo, isso é muito louco. Eu acho que eles vão acabar fazendo a separação, vai ficar o Dalmio, o Henry e o Aguiar na casa, e aí eles vão acabar lutando com o Mosto lá. O resto vai pro Kibungo, e aí o sacrifício que se foda. Basicamente eles vão tentar se defender, os vampiros vão sair, vai dar uma merda, e é isso. E eu não acho que o Mosto vai só morrer de graça. Eu acho que ele tem um plano. Parece que ele é burro. Eu acho que ele tem. Ele não é tão otário assim. Ele não tá indo pra se matar. Ele não vai. Ele quer sim lá matar o Dalmo. É o objetivo dele. Mas ainda. Ele tem uma carta na manga, sabe? Ele tem alguma coisinha aí. E, bom, tirando isso, né? Falando óbvio. Eu acho que também depois de tudo isso acontecer, de possivelmente algum sacrifício morrer, dependendo de qual sacrifício seja, eu acho muito possível deles, durante o dia, eles se juntarem com os psicoleiras e irem atacar os couraças, ou os psicoleiras mesmo vierem pra falar, vamos atacar os couraças, que eles meio que deram a localização deles, né? E aí eles vão atacar os couraças, eu acho que isso vai ser bem maneiro. Ou pelo menos visitar os couraças. E se tiver algum maluco ainda com bastante vida, às vezes eles vão querer visitar os vampiros. E tem mais alguns outros lugares no mapa, né, pra visitar. Passando aqui rapidinho no mapa. Ainda tem um bunker e a bodega pra visitar, aí a casa de Taipá. Às vezes eles vão querer tentar passar aí, mas eu acho que o foco vai ser o ferro velho, porque, né, complicado. E agora sobre o sacrifício, né? Se realmente morreu um sacrifício, eu acho que foi o Nando, né? É Nando o nome dele, né? Acho que é ele que morreu. Se caso, né, o sino vai tocar porque o sacrifício morreu, acho que foi ele. Caso não, ainda vão ter que caçar um sacrifício e possivelmente vai ser ele que vai morrer. Acho que os vampiros vão achar ele. Ou vai ser o Kaito. Acho muito difícil o dos vampiros morrer ou dos cavaleiros morrer, né? Dos coraçados. Então vai ser ou o Nando ou o Kaito que vai morrer. E eu acho mais que vai ser o Nando, porque o mosto saiu, né? Então o lugar tá desprotegido. É... Então é perigoso pra ele. É perigosíssimo. Às vezes também o Giovanni vai tentar falar, ó.
A gente tem um acordo, você vai ter que me ajudar a proteger meu sacrifício aqui. E aí o pessoal vai ter que separar mais ainda e vai dar mais merda. Bom, é isso. Não vou tentar cravar nada aqui. O vídeo já tá longo, falei bastante já, ficando sem voz. Novamente, deixe seu like, se inscreve aí. Ansiosíssimo próximo episódio. Que se você tá vendo esse vídeo do lançamento, ele vai ser daqui a pouco. Essa inclusive é a capa do próximo episódio, né? E, bom, espero que tenham gostado. Se você gosta muito de Ordem Paranormal, você pode gostar aqui do meu vídeo de Enigma do Medo, Enigma do Medo é Outer Wilds, que é um vídeo roteirizado, já falei várias vezes dele aqui. Você pode gostar dele. Se você quer ver, você caiu de paraquedas nesse vídeo, você quer ver os outros vídeos dessa série, então tá aqui. Eu recomendo muito ver, principalmente o episódio anterior, que ele é maior, assim, mas ele fala muita coisa do circo e de Tenebres, muito importante. Vai estar aqui na playlist aqui do lado também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê de novo. Espero que o Luizão volte. E bom, no fim, o Hexatomb é.